Então, muitas vezes a gente vê que o medo, ele vem, né, através do comportamento. Então, se eu tenho muitos medos, se eu tenho muitas preocupações, eu vou passando isso na educação do meu filho e das duas uma. Ou ele vai tentar ir para um outro extremo de superar todos esses medos e, vamos dizer assim, ser o corajoso, aquele que é impulsivo, ou que se coloca em todas as situações, ou ele vai ser como eu, vai também ter medo e se limitar. A gente vê na clínica, então eu tenho medo do meu filho não escolher bem a profissão, né, do jovem, eu tenho medo dele sair, eu tenho medo dele beber, eu tenho medo dele acontecer alguma coisa ruim com ele. E aí entram muitos aspectos. Muitas vezes quando a gente jovem passou por algumas situações de trauma, então isso eu vou levar para a relação com meu filho. Então esse medo que é meu, que de alguma maneira eu não trabalhei, não curei em mim, esse trauma, tudo que eu vivenciei como um trauma, é muito fácil eu levar para o meu filho. Espelhar, isso a gente chama de projeção. E de repente, a criança ou adolescente, ele consegue entender aquilo que a mãe está passando. Para ele fica muito confuso, ele tenta se liberar daquilo, ele tenta se afastar da mãe, do pai, com aquele pânico, com aquele medo, porque para ele não faz sentido. A gente recebe uma vez uma moça, foi bem engraçado, porque ela falou assim: minha mãe tem medo que eu fique grávida, mas eu nunca nem beijei, né? Nunca nem beijei ninguém. Então a mãe, ela ia à frente com medo, com pânico que era dela, que ela tinha sido uma grávida adolescente, para a filha que ainda não estava naquele grau. Então por isso que eu digo que é importante a gente curar os nossos traumas. E outro aspecto nós não vamos evitar certos aprendizados, nós não vamos retirar todos os riscos do caminho dos nossos filhos, nós não vamos evitar tudo. Nós temos uma característica, nós mães e pais, a gente meio que se acha Deus e quer fazer um papel de Deus na frente dos filhos. Infelizmente isso não é possível. Tudo que tiver no caminho dele, como um aprendizado, como uma experiência necessária, eu não vou conseguir retirar. Ah, mas Juliane, então eu vou deixar meu filho exposto a risco, deixar sair, não vou ligar? Não. Aí entra a parte que é importante, a parte da educação. Então, do que eu devo falar, do que eu devo informar. Muitas vezes fica tudo muito confuso para todos. E muitos pais não conseguem enxergar que o filho já está um adolescente, ou que o filho está crescendo, ou que o filho se interessa por questões sexuais, fica ignorando aquilo. E ignorar também não é um bom caminho, porque deixa aquele adolescente realmente daí exposto a situações de risco, a uma gravidez indesejada, a uma violência. Então, a gente tem que acompanhar, observar em que grau mais ou menos o meu filho está, observar os interesses, observar ele, olhar para ele e conversar, falar, instruir, mostrar, dizer, dar regras, isso sim, isso não, isso é bom, isso não é legal, exaustivamente muitas vezes. A gente tem que falar muitas vezes exaustivamente o mesmo ponto. Então não é que eu vou largar, porém eu não vou evitar a experiência, seja ela boa, seja ela ruim. Eu preciso educar para ele escolher um melhor caminho, mas eu não vou tirar todas as experiências do caminho do meu filho.